Sejam todos muito bem-vindos para mais uma transmissão do Instituto Vida para Todos, dessa vez ainda no central de transmissão montado aqui na Estância Árvore da Vida, Sumaré, São Paulo. Nós chegamos à mensagem 28, portanto, quando terminamos a 24, que compõe o alimento diário da série A Igreja, Coluna e Base da Verdade, nós já chegamos à quarta mensagem nesse intervalo, até a próxima conferência internacional. E o título da mensagem 28 é Os 24 anciãos lançam as suas coroas diante do trono. A leitura bíblica está em Apocalipse, capítulo 4, versículo 4 e versículos 10 e 11. Eu vou dar sequência àquilo que falava na mensagem 26 sobre os quatro seres viventes. Os quatro seres viventes de Apocalipse 4 são bem semelhantes aos quatro seres viventes de Ezequiel capítulo 1. Só tem uma diferença, que os quatro seres viventes de Apocalipse capítulo 4 tinham 6 asas e os quatro seres viventes de Ezequiel 1 possuem 4 asas. Eu vou mostrar hoje, por que disso. E nós também vimos que em Ezequiel capítulo 1, quando Ezequiel, ele era um sacerdote que completou os 30 anos de idade, deveria iniciar o seu ofício no templo do Senhor, todavia, ele estava em exílio babilônico juntamente com o rei Joaquim. Portanto, não pôde exercer o seu ofício de sacerdote e Deus o usou para escrever essa profecia. Ele se tornou um profeta, Ezequiel. E ele teve uma série de visões, onde ele escreveu nesse livro, e no capítulo 1, versículo 4, a primeira visão que ele viu um vento tempestuoso, versículo 4, que vinha do norte, já falamos sobre isso, mas vou repetir, e o vento tempestuoso é o mesmo vento tempestuoso de Atos capítulo 2, quando a promessa do Espírito, enviada pelo Pai, aconteceu ali, onde a chegada do Espírito era como um vento tempestuoso, e encheu aquela sala onde eles estavam, e o Espírito desceu, como língua de fogo sobre cada um deles. Então aqui a mesma coisa, Ezequiel viu a visão, e nessa visão chegou um vento tempestuoso vindo do norte. Norte, nós sabemos onde está Deus, o trono de Deus. Esse vento vinha da parte de Deus. A chegada de Deus, a chegada do Espírito de Deus, vem num vento tempestuoso. E juntamente com esse vento tempestuoso chegava uma nuvem, uma grande nuvem. Toda vez que no Antigo Testamento a presença de Deus descia, sobre, seja tenda da congregação, seja o tabernáculo ou seja o Monte Sinai, descia em forma de nuvem. Então uma grande nuvem descia, mostrando que a presença de Deus estava ali, com fogo a revolver-se. Então esse nosso Deus é um Deus, que ele é cheio de energia, cheio de fogo, e resplendor
ao redor dessa nuvem, e no meio disto uma coisa como metal brilhante que saía do meio do fogo. Então aqui representa, eu tenho dito, que Deus, ele é a fonte de toda a energia desse universo, e mais, dele é que emana todo o poder, né, toda a energia para que tudo funcione, né? Então quem fornece a energia para esse universo é o próprio Deus, ele é a própria fonte de energia. Então quando a nuvem que Ezequiel viu estava com fogo revolver-se, e aparecia do meio dessa nuvem com fogo semelhante a metal brilhante. Essa palavra metal em hebraico eu tive dificuldade de pronunciar, e um irmão me ajudou, mandou para mim um WhatsApp, né? Ele seria em português Shashmal, mas o irmão me ajudou que esse CHA ele tem mais som de RA, mas um R arrastado, um R mais forte. Então seria Hashmal. Hashmal em hebraico hoje, né, significa eletricidade. Já tem esse significado, eletricidade. E brilhante aqui é a fonte, né, o manancial, é de onde emana, o ponto que emana a eletricidade. Então ele viu, né, do meio dessa nuvem com fogo, ele viu como é que fala? Um manancial, uma fonte de energia elétrica, de eletricidade, né? E aí saía do meio do fogo, tá? E do meio dessa nuvem saía a semelhança de 4 seres viventes, cuja aparência era esta, tinham a semelhança de um homem. Então nós mostramos para os irmãos nas mensagens passadas que esses 4 seres viventes tinham 4 rostos, né? Eles tinham o rosto de homem em frente, né? Da parte da frente, eles tinham o rosto de leão à direita, o rosto de boi à esquerda, e por trás o rosto de águia. Mas como eu disse, não que o rosto de águia, como dos 4 seres viventes estavam com as asas, né, unidas umas às outras, então os 4 seres viventes formavam um quadrado. Então, aparentemente, o rosto de águia era virado para o rosto de águia dos outros 3. Na verdade, esse rosto de águia em Apocalipse 4 indica que era uma águia voando, águia voando. Portanto, esse rosto de águia é para dar visão panorâmica para os 4 seres viventes, tá bom? Então, as suas pernas, né? Eles tinham, versículo 6, cada um tinha 4 rostos, como também 4 asas. As suas pernas eram direitas, a planta de cujos pés era como a de um bezerro, luzia como brilho de bronze polido, tá? Tem um andar julgado por Deus. Eles não tinham andar livre, eles não eram livres, cada procedimento deles era um procedimento que já passou pela aprovação de Deus, né? Estão totalmente sujeitos à ordem de Deus, eles não têm liberdade própria, tá bom? Isso é muito importante. E os 4 rostos indicam os seres vivos que Deus criou aqui na terra, só não estão representados, como disse no passado, né, os répteis, que têm como a serpente ser o representante deles, e a serpente, né, será colocado no lago de fogo depois dos 1000 anos, e também o mar não existirá mais na Nova Jerusalém, novo céu, nova terra. Portanto, também não estão mencionados os seres marinhos, animais marinhos. Portanto, os 4 seres viventes representam todos os seres viventes que Deus criou aqui na terra, e os 4 seres viventes têm um homem, né, no seu comando. O homem, Deus
em Gênesis 1, 26, Deus, quando criou o homem, a sua imagem e semelhança, Deus deu uma ordem, Deus determinou que era para o homem sujeitar a terra, subjugar a terra. O homem, né, teria o domínio da terra, portanto, o homem é o líder, né, dos quatro, né, seres viventes, ou dos quatro, né, seres viventes representados. Muito bem. Então, e ainda mais, nós também falamos que representam os quatro aspectos do nosso Senhor Jesus Cristo, quando Ele veio à Terra, nos quatro evangelhos, né, Evangelho de Mateus, né, descreve a biografia de um rei do reino dos céus. E o rei, então, é representado pelo animal leão, rei. E Marcos, representado um escravo é um boi. E Lucas representa Jesus como um homem, né? Ele veio para viver como homem, e João mostra que ele é Deus. Então é a águia. Então todos os quatro seres viventes estão representados, né? A vida do nosso Senhor Jesus, ele tem todos esses quatro aspectos, e quando ele transmitiu essa vida para nós, né, na nossa regeneração do Espírito, nós ganhamos essa mesma natureza. Graças a Deus, não temos um homem perfeito como ele tem, a sua humanidade perfeita. Nós temos uma vida de rei como ele realiza, como do Senhor Jesus. Nós temos uma vida de um boi que é servo de Deus, só sabe trabalhar, não sabe buscar recompensa para si, senão servo de Deus. Nós também temos a vida de uma águia, temos a vida de Deus, né, que olha para todas as situações a maneira de Deus, não a maneira do homem. Graças a Deus por isso. Muito bem. Esses quatro seres viventes, eles usavam duas asas, né? Cobriam o rosto, tá? Versículo 23. Por baixo do firmamento estavam estendidas as suas asas, a de um em direção a de outro, cada um tinha outras duas asas com que cobria o corpo de um e de outro lado. Quer dizer, então eles tinham quatro asas, mas duas asas eles usavam para cobrir o corpo de um lado e de outro. Somente as duas asas, né? Com duas asas eles operavam para servir a Deus, tá? Isso quer dizer o quê? No nosso serviço a Deus, na obra do Senhor, nós devemos procurar nos ocultar, não buscar glória para si, não buscar aparecer, né, na obra do Senhor, porque a Deus pertence toda a glória, toda a honra, né? Nós não podemos roubar a glória do Senhor. Portanto, quando servimos ao Senhor, não busque a sua glória, não busque a sua fama, não busque o holofote, né? Nós devemos nos ocultar, e com as duas outras asas nós, né, voamos. Isso está, por exemplo, em João 7,18, ali fala que aquele que, né, faz a sua própria obra, né, busca a glória, a sua própria glória. Mas Jesus veio aqui na terra não para fazer a sua própria obra, não para falar as suas próprias palavras, mas é para, né, procurar a glória de Deus, não a dele, tá bom? E os quatro seres viventes, é muito interessante que aqui descreve uma coisa que eu nunca entendia direito, né? Versículo 11 eu já li, né? Assim, eu já expliquei, assim eram os seus rostos, suas asas se abriam em cima, cada ser tinha duas asas unidas, cada uma a do outro, outras duas cobriam o corpo deles, tá? Já expliquei. Então essas duas asas com que, né, cada ser vivente usava para servir ao Senhor, para se movimentar, mas eles não tinham liberdade individual, eles estavam com asas unidas nas asas dos outros seres viventes, tá? Então são assim, duas asas, né, um ser vivente, estou de frente para você, de frente para a câmera, né, com as mãos, com as asas unidas às asas dos outros.
né? O outro, por exemplo, a minha lateral esquerda estaria assim, ó, estaria assim, tá? E o outro que está por trás estaria assim, e do lado direito estaria assim. Então são os 4 seres viventes formando um quadrado, e eles tinham com as 2 asas que eles operavam para fazer a obra de Deus. As 2 asas estavam presas, estavam unidas, né, às asas dos outros seres viventes. Isso quer dizer o quê? Deus não quer individualismo, Deus quer que nós aprendamos a trabalhar em coordenação com os irmãos. Muitas vezes nós gostamos de fazer as coisas sozinhos, né, mas Deus quer nos fazer aprender a trabalhar em conjunto. Versículo 12, né, versículo 12, Ezequiel 1, isso sempre me intrigou, né, essa maneira de explicar. Cada qual andava para sua frente, para onde o Espírito havia de ir, iam e não se viravam quando iam. Eu não entendia, né? Porque se os 4 seres viventes que formavam um quadrado, se cada um andasse à sua frente, os 4 iriam se separar, iriam se distanciar. Então eu não entendia. Eu só passei a entender quando entendi que os 4 seres viventes eram uma só entidade, era uma coisa só. Então, assim você vai conseguir entender, né? Os 4 seres viventes, eles não se viravam, né? Eles iam cada qual para a sua frente. Isto é, como eles são uma só entidade, um só ente, quando o Espírito, eles iam para onde o Espírito os levava. O Espírito é que dava direção. Então, vamos supor que o Espírito está dando direção para os 4 seres viventes de ir para cá, né? Eu como parte dos 4 seres viventes, eu sigo, né, esse que está de frente. Em outras palavras, se você pensar os 4 seres viventes como um só, não precisam virar, não precisam recuar. Na verdade, o ser vivente, ele só tem a frente. Ele só tem frente, ele só vai para frente, só que ele vai na direção do Espírito. Se o Espírito for para cá, os 4 seres viventes vão. Isso é uma tremenda de uma lição. Nós precisamos aprender seguir o Espírito, né? E perceber, ter a sensibilidade de que o Espírito está indo em uma determinada direção, eu preciso aprender a seguir. Isso eu dei na minha live de quinta-feira, eu expliquei um pouco melhor. Isso quer dizer o quê? Vou dar um exemplo prático. Quando o irmão Dong insistiu muito na colportagem, mostrou para nós, né, a figura de sumo sacerdote com peitoral, e assemelhava aquilo que Pedro Valdo, no passado, praticou a chamada colportagem. Irmão Dong gostou muito disso e trouxe para o nosso meio o encargo da colportagem. E os primeiros colportores que se dispuseram a promover esse trabalho foi o irmão Reinaldo Silva, de Belo Horizonte, e também o irmão Ami, né, de Foz do Iguaçu, quando eles começaram a fomentar o trabalho de colportores. Então a colportagem iniciou dessa forma, todavia com muita dificuldade. E quando surgiu uma equipe de cuidadores de irmão Dong, quando o irmão Dong já estava idoso, já estava com a idade avançada, precisava de cuidados, né, por se movimentar no dia a dia. Esse grupo de jovens, né, liderado por o irmão Douglas, eles amavam muito o irmão Dong, eles serviam de coração ao irmão Dong, né, e eles criam que eles estavam servindo o homem de Deus, servindo o profeta de Deus. Tudo que Deus usava, né, falava através do irmão Dong, era a palavra de Deus. E um belo dia, o irmão Dong falou: vocês não são só meus cuidadores, vocês são agora PAC, daqui para frente, posto avançado de colportores. Então eles falaram: nós nem colportores nós somos, mas eles creram na palavra do profeta. E só para vocês entenderem, eles
esse é o princípio, né, do sucesso deles, é crer no profeta, crer na palavra profética, e eles faziam tudo de acordo com o que, né, o profeta falava, o que Deus falava, e a coisa foi dando certo. Houve uma revolução na comportagem no nosso meio, que nós chamamos de comportagem dinâmica, né? E quando surgiu, quando o Espírito estava puxando os 4 seres viventes para esse lado, para essa direção, tanto o Reinaldo como o Ami, eles não resistiram. Eles poderiam dizer, não, peraí, a nossa direção não era essa, né? Não, mas eles simplesmente obedeceram e entenderam que o Espírito estava levando para essa direção. Isso quer dizer o quê? Nós precisamos ser sensíveis ao que o Espírito está fazendo, não resistir ao que o Espírito está fazendo. Aí, graças a Deus, isso se tornou, né, uma realidade no nosso meio. Hoje nós temos, mesmo no meio da pandemia, temos em torno de 200 e poucos colportores ainda atuando, né? Nós estamos distribuindo 8.000 livros por dia. Isso já está trazendo muitos resultados, muitos frutos, muitas pessoas nos conhecendo a palavra, estão buscando, né, igreja, a vida da igreja para viver. E um segundo exemplo, o Avança Jovem surgiu por um pequeno grupo de quase adolescentes ainda. Eles queriam que o Senhor trabalhasse mais forte ali na região do Maranhão, e eles estavam inconformados com a situação deles, e eles passaram a seguir de perto a palavra profética. Tudo que eles ouviam, eles praticavam, né? E eles eram obedientes à liderança regional. Eles eram, né, praticavam tudo aquilo que eles ouviam nas conferências, na palavra profética. Isso fez o quê? Fez com que eles tivessem um sucesso muito grande. De meia dúzia de pessoas passaram a ter 100, 200 jovens. E esse espírito foi captado, né, por demais irmãos que servem jovens. Eles não insistiram na sua própria direção e entenderam que o Espírito estava levando o avanço, essa obra no meio do jovem para uma direção. E quando eles entenderam que está indo para uma direção, eles chamaram de Avança Jovem, e todos seguimos, certo? Não queira você, na sua região, querer ser diferente, querer dizer, não vou seguir Avança Jovem, vou dar outro nome para Avança Jovem. Não, para quê, né? Vamos ser um. Nós somos 4 seres viventes, somos uma só entidade, uma só coisa, né? Não queira regionalizar as coisas, né? Vamos seguir onde o Espírito está levando. E mais tarde nós entendemos, um dos sucessos da comportagem dinâmica era que os irmãos, os comportores, iam para as ruas, primeiramente oravam com as pessoas. E essa oração abria o coração, né, das pessoas, e abriam o coração, e eles conseguiam ajudar, né, conectar as pessoas com Deus e também fazer a comportagem. E com isso, os irmãos da igreja em Niterói perceberam, né, que esse é um caminho do Senhor. Eles começaram a praticar, fizeram a camiseta, né, com os dizeres, posso orar por você? E todas as quintas-feiras eles iam para uma praça, né, colocavam uma banca e começaram a fazer, né, orar com as pessoas na praça. Irmãos, isso então, né, isso se passou, divulgou-se entre as igrejas, virou a prática das igrejas, né? E nós temos insistido, irmãos, vamos fazer os mesmos dizeres da camiseta que eles fizeram. Para que fazer diferente, né? No começo algumas igrejas queriam fazer diferente, mas quando nós entendemos que o Espírito está indo para uma direção, não faça diferente, né? Vamos seguir o Espírito, vamos ter a simplicidade e obediência, tá? Então vamos entender, nós somos uma só obra, nós somos um só corpo, nós somos um só, os 4 seres viventes se movem, né, como um só homem, de acordo com a direção que o Espírito nos dá. E outra coisa eu queria dizer para vocês, que os 4 seres viventes, tenho insistido que os 4 seres viventes estão no céu, né? Ezequiel viu essa visão, aparentemente no céu, mas eu digo para vocês que esses 4 seres viventes estão no céu conectados conosco, conectados com a terra. Única coisa diferente, irmãos, é que
é que nós também seguimos o Espírito. Eles seguem o Espírito, nós seguimos o Espírito. Então o Espírito, ele está na dimensão espiritual. Está conosco e está no céu. Quer dizer, o Espírito está na dimensão espiritual. Única coisa de diferente é que nós, homens, nós temos esse corpo, essa carne, para poder viver aqui na terra. Então, o que interessa a Deus é executar a sua vontade, como é feita no céu, executar aqui na terra. Então, para Deus poder executar a sua vontade na terra, Deus precisa ter corpo. E nós oferecemos, consagramos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, esse corpo para que Deus possa fazer a sua vontade aqui na terra. Então nós, no Espírito, estamos ligados, conectados com os 4 seres viventes. E os 4 seres viventes executam a vontade de Deus na terra por meio dos nossos corpos, por meio de nós, a igreja. A igreja hoje é constituída de pessoas vivas, que tem corpo aqui na terra. Nós executamos o que os 4 seres viventes executam na presença de Deus, executamos aqui na terra. Portanto, precisa haver essa conectividade entre nós e os 4 seres viventes para Deus poder realmente concluir esta era na era do Apocalipse. Nós estamos num momento muito especial, irmãos, vamos realmente fazer de tudo, não buscar nossa própria vontade, deixar de lado nosso individualismo, deixar de lado até nosso regionalismo, deixar de lado a nossa vontade própria e buscar até a nossa obra própria. Vamos buscar a vontade de Deus, que seja feita como Deus quer agir por meio dos 4 seres viventes, que aqui na terra, usando o nosso corpo, na igreja, Deus possa operar aqui entre nós na terra. Muito bem. Então, voltando para versículo 13, o aspecto dos 4 seres viventes era como um carvão em brasa, a semelhança de tochas de fogo, corria resplendente por entre os seres, e deles saíam relâmpagos. Os seres viventes zigue-zagueavam à semelhança de relâmpagos. Então, esses 4 seres viventes, irmãos, como eles saíam do meio do fogo, eles saíam do meio da fonte da eletricidade, metal brilhante, que é elétron, eles saíam do meio de Deus, que é essa fonte imensurável de energia, de eletricidade, de fogo, de alta temperatura, quer dizer, energia térmica, quer dizer, nosso Deus, ele é essa fonte. Os 4 seres viventes estão sempre conectados com essa fonte. Isso indica que nós também, queridos irmãos, precisamos aprender a estar conectados com essa fonte imensurável de energia. Devemos estar sempre energizados. Não deixe a sua bateria descarregar sem recarregar. Precisamos estar com a energia sempre cheia dentro de nós, como diz, sempre como carvão em brasa, e como a semelhança de tochas, o fogo corria entre os 4 seres viventes como metal derretido ali, tanto que era a energia térmica ali, e deles saíam relâmpagos. Relâmpago, já dissemos que é um fenômeno da descarga elétrica. Deus precisa nos usar para dar essas descargas elétricas, para passar essa energia para todas as pessoas. Por isso, irmãos, não vão ficar só em casa estudando mensagem, nos tornando espirituais de escritório. Precisamos sair às ruas, precisamos ir, levar essa descarga elétrica para as pessoas. E nem todas as pessoas, o próprio ambiente do mundo é um ambiente estéril, um ambiente refratário à descarga de Deus, à energia de Deus. O mundo jaz no maligno, está debaixo do governo de Satanás. Ele
é isolante. Ele não quer que a palavra de Deus, a vida de Deus, a energia de Deus seja descarregada na humanidade. Então esse mundo é hostil. Eu tenho dito isso para os comportores, não estranham quando vão para as ruas, eles vão encontrar um ambiente hostil, mas eles vão encontrar muitas ovelhas aflitas, exaustas, igualzinho quando o Senhor Jesus veio aqui na terra, ele viu a multidão como ovelhas sem pastor. Nós encontramos esse mundo nas ruas, a mesma coisa, as pessoas estão aflitas, as pessoas estão contritas. Então, quando houver um espírito abatido, um espírito contrito, ali consegue conduzir a eletricidade à corrente elétrica. Isto é, quando houver um coração abatido, por algum motivo, está triste, não sabe como sair, não tem saída, está em desespero, não encontra salvação, aí é um momento em que claro, estou falando do lado físico, mas seria equivalente espiritual, os elétrons se soltam, ficam livres dos átomos, aí então dá condições para essa descarga elétrica. Então, quando nós vamos para as ruas, carregados de energia, nós vamos levando relâmpagos, quer dizer, levando essa energia, essa descarga elétrica para quem estiver pronto para receber. Aqueles que estão contritos, aqueles que estão abatidos de coração, de espírito, nós vamos vivificar, vamos levar vida, vamos levar energia. É o que os colportores têm feito, os Avança Jovem têm feito com jovens, e a rede de cuidado das igrejas, das mulheres, tem feito isso, energizado muitas pessoas. É isso que nós temos que fazer, por isso que eles zigue-zagueavam. Se um aqui encontra uma parede de isolante, nós vamos para outro, não é isso? E assim nós vamos encontrar quem está receptível à energia de Deus, à vida de Deus, ao Espírito de Deus. Muito bem, então esse é o nosso... Por isso que nós precisamos viver, irmãos, essa semana, todo sábado eu tenho uma comunhão com os colportores em aperfeiçoamento no PAC de Osasco, e um deles, um dos colportores em aperfeiçoamento, ele disse para nós que essa semana ele estava ele desfrutou tanto da palavra profética, ele estava tão energizado, tão cheio, que ele estava ficando até louco. Eles estavam ficando loucos no trem, na rua, eles estavam falando alto, gritando. Por quê? Porque estavam extremamente energizados. Nós precisamos ser assim, irmãos. Não podemos ser apáticos, frios, mornos. Precisamos aprender a estar todo o tempo energizado. Aí me lembrei de 2 Coríntios 5. Dá uma olhada em 2 Coríntios 5. 2 Coríntios 5, versículo 13, que diz o seguinte: porque se enlouquecemos é para Deus, e se conservamos o juízo é para vós outros. Aí eu entendi que nós devemos viver para com Deus, sempre loucos, sempre aquecidos, sempre incandescentes, sempre em brasa viva, sempre soltando relâmpagos, sempre cheio de fogo. Quer dizer, essa é a nossa condição normal, cooperando com os 4 seres viventes, vivendo dessa forma para com Deus. Então, se enlouquecemos, é para Deus, para com Deus. Mas, se nós conservamos o juízo, é por causa dos homens. Então, nós vamos falar... Posso orar por você? Eu falo de uma maneira normal com uma pessoa, embora aqui dentro está enlouquecendo, aqui dentro está incandescente, mas eu falo normalmente com as pessoas para levar esse choque, essa energia para as pessoas. Então, vamos viver todos nós nesse tempo final, para poder Deus terminar, concluir o que Ele tem para fazer aqui na terra, usando a sua igreja, a igreja em Filadélfia. Ele precisa desse grupo de pessoas. Eu falei
ontem para a Europa, né? Esse grupo de pessoas eu chamo de candidatos aos vencedores, que são os vencedores da igreja, a igreja em Filadélfia, são os que amam a vinda do Senhor. Amar a vinda do Senhor é que nos motiva a mudar de estado. Nós estávamos num estado inerte, estado passivo, e agora nós passamos a ter um estado de vigilância. Por quê? Porque nós amamos a vinda do Senhor. E a vinda do Senhor, né, nos torna uma pessoa que apacenta, cuida, né, daqueles que o Senhor confiou para nós, nós alimentamos fielmente. Então, isso torna-nos, né, vencedores. Essa é a condição de sermos vencedores, são aqueles que amam a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Muito bem. E voltando lá para Ezequiel 1, falar um pouquinho das rodas, tá bom? Versículo 15, vi os seres viventes, eis que havia uma roda na terra, ao lado de cada um deles, o aspecto das rodas e a sua estrutura eram brilhantes como um berilo, tinham as quatro a mesma aparência, cujo aspecto e estrutura eram como se estivera uma roda dentro da outra. Andando elas, podiam ir em 4 direções e não se viravam quando iam. As suas cambotas são as rodas grandes, as suas cambotas eram altas e metiam medo. E nas 4 rodas, as mesmas eram cheias de óleos, né, ao redor. Andando os seres viventes, andavam as rodas ao lado dele. Elevando-se eles, também elevavam-se elas. Quer dizer, então, os seres viventes que representam nós aqui na Terra, nós precisamos trabalhar em conjunto, coordenado. Nós somos um só corpo, né? Nós somos uma só igreja. Então, nós fazemos a mesma obra, vamos seguir o Espírito. O Espírito está indo nessa direção, nós seguimos aquela direção, e quando os 4 seres viventes seguem na direção do Espírito, as rodas que estão nelas, junto a elas, também vão. E são 2 rodas. Uma roda para mim, né, é o mover de Deus, tá? Executando a obra de Deus por meio de nós, e somados nós estaremos fazendo o mover de Deus no aspecto macroeconômico. Deus realmente está avançando no seu plano, na sua economia, tá bom? Então, é muito importante isso. Os 4 seres viventes seguiam o Espírito. Vamos ter sensibilidade do Espírito, né? Não tem a sua própria direção. Vamos seguir o Espírito que vem de acordo com a palavra profética. A palavra profética está no Espírito que nos fala e nos dá direção, certo? Então vamos seguir o Espírito. Seguindo o Espírito, aquilo que executarmos, aquilo que fizermos da vontade de Deus, as rodas vão promovendo o mover de Deus. Nós estamos indo para frente, estamos indo, né, para a conclusão da economia de Deus. Muito bem. Aí versículo 21, andando eles, andavam elas, e parando eles, paravam elas. Elevando-se eles da terra, elevavam-se também as rodas juntamente com eles, porque o espírito dos seres viventes estavam nas rodas. Então nós todos seguimos o Espírito, e o Espírito também está na roda. É interessante isso, né? O Espírito está nos dando direção, o Espírito também, né, está no mover, está dentro das rodas, né? Tudo isso é uma questão espiritual, é para onde o Espírito quer nos levar. Bom, versículo 22, sobre a cabeça dos seres viventes havia algo semelhante ao firmamento como cristal, brilhante, que metia medo estendido por sobre a sua cabeça. Eu já disse isso, mas deixar um pouco mais claro. O firmamento aqui, nós podemos, para vocês entenderem melhor, é como se fosse o céu, né? O firmamento, em Gênesis 1:6, quando, né, o firmamento surgiu na criação de Deus, Deus chamou o firmamento de céus. Então, vou chamar esse firmamento de céu, tá bom? O céu que está sobre os 4 seres viventes era um céu, né,
como cristal, é cristalino, brilhante, que metia medo estendido por sobre a sua cabeça. Quer dizer, os 4 seres viventes estavam debaixo de um céu transparente, e existe o trono de Cristo em cima desse céu. Então, esse céu é transparente. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que os 4 seres viventes, quando se movimentam, quando servem a Deus, né, fazendo a vontade de Deus, eles são transparentes. Eles não devem ter nada escuso no coração. Não deve ter segundas intenções no coração, ou a sua própria vontade no coração, buscar sua própria glória, né? Coisas ocultas, né? Que não pode haver, porque o céu é transparente, tá? E também, versículo 23, por debaixo do firmamento estavam estendidas as suas asas, e a de um em direção à de outro, cada um tinha outras 2 asas com que cobria o corpo de um e de outro lado. Quer dizer, além da transparência que precisamos ter, cada um na execução da vontade de Deus, no serviço a Deus aqui na terra, nós precisamos, a nossa coordenação também deve ser transparente. Quer dizer, a minha coordenação com outro irmão, eu não devo ter um pé atrás, não devo desconfiar, não devo fazer uma coisa em meu benefício, não em benefício do corpo. Quer dizer, até na coordenação precisamos aprender a ser transparentes, para não dizer, precisamos ser honestos, sinceros, precisamos servir ao Senhor em conjunto, em coordenação com o corpo, com os irmãos, em sinceridade, em transparência e em honestidade, tá? Amém. Bom, aí sim, versículo 24, andando eles ouviam o tatalar das suas asas, como o rugido de muitas águas, como a voz do Onipotente, ouviam o estrondo tumultuoso, como o tropel de um exército. Parando eles, abaixavam as asas. Então, quando esses 4 seres viventes, andando como um só homem, né, como nós aprendemos a andar como um só homem, e seguindo a direção do Espírito, e o mover de Deus sendo produzido por meio no nosso andar seguindo o Espírito, o que vai acontecer? O tatalar das asas, essas asas, 2 asas que cada ser vivente pode usar para voar, na verdade, usa ainda unidas uma às outras. Então não tem a liberdade própria, nós temos que fazer tudo em conjunto. E quando aí, nessa condição perfeita de coordenação, né, e de seguir a direção, a execução da vontade de Deus, o tatalar das asas é como o rugido de muitas águas, como a voz do Onipotente. Quando o universo presenciar esse momento perfeito, da coordenação perfeita aqui na Terra, com os 4 seres viventes, executando a vontade de Deus, queridos irmãos, eu quero crer que estamos na era do Apocalipse, estamos fazendo isso. Que o Senhor possa cada vez mais nos tornar unânimes, sabe? Sem outras direções, sem outras palavras, vamos seguir na mesma direção, com humildade, não é isso? Em transparência, nós vamos indo em direção à conclusão da obra de Deus aqui na terra. E aí o que vai acontecer? Com isso vai ouvir um estrondo tumultuoso, né? Como o tropel de um exército. Graças a Deus que nós estamos em um exército, e um exército caminha, tá? Um exército caminha numa marcha, num ritmo. É o andar stoiquel, está em Gálatas. Dá uma olhada em Gálatas, Senhor Jesus. Gálatas, capítulo 5, versículo 25. Se vivemos no Espírito, andemos também
no Espírito. Esse andemos também, o andar aqui é stoikel. Stoikel é andar debaixo de um mesmo ritmo, mesma regra, mesma direção, mesma marcha, colimados, não é isso? Em fase, é uma marcha de um exército. Por isso que quando nós aprendemos a obediência, aprendemos a viver em simplicidade, em coordenação com o corpo, sendo obedientes à palavra profética, executando a mesma ordem. O que vai acontecer? Nós vamos ser esse exército caminhando em marcha com a mesma cadência, mesmo ritmo, né? Somos todos em fase, colimados, nós vamos concluir a vontade de Deus. Irmão, nessa hora não tem individualismo, não tem a vontade própria, vamos fazer tudo, né, para que isso aconteça, tá? Voltando lá para Ezequiel, tá? Versículo 26, por cima do firmamento que estava sobre a sua cabeça, havia algo semelhante a um trono, como uma safira. Sobre essa espécie de trono estava sentada uma figura semelhante a um homem. Aqui, em cima do céu dos 4 seres viventes, havia um trono. E esse trono estava sentado nele um semelhante a um homem. Aqui indica que nosso Senhor Jesus Cristo venceu e Deus o entronizou e o fez sentar à sua direita, e Deus faz questão de Cristo como homem ser o rei sobre todas as coisas e também sobre as nações. Muito bem, então esse é o nosso rei, ele que comanda os 4 seres viventes, ele que nos comanda, né? Versículo 27, viu como metal brilhante como fogo ao redor dela, desde os seus lombos daí para cima, e desde os seus lombos e daí para baixo, via como fogo e um resplendor ao redor dela, né? E ele viu o quê? Ele viu essa figura como um metal brilhante, como a fonte da energia elétrica, como a eletricidade, né? O manancial, o ponto, né? Inicial da eletricidade, que emana a eletricidade, né? Então, e havia, né? Aqui não está muito claro, eu acredito que seja assim, em cima dos lombos para cima, ele via viu metal brilhante, ele via electro, e do lombo para baixo via fogo. Então essa pessoa é energizado eletricamente e também tem fogo. Eu vou explicar a diferença entre eletro e fogo, tá bom? E esse é o nosso Senhor Jesus, e nós não podemos ser diferentes. Nós devemos ser esses que estão incandescentes, cheio de energia elétrica e também cheio de fogo, tá? Versículo 28, como o aspecto do arco que aparece na nuvem no dia de chuva, assim era o resplendor ao redor. Esta era a aparência da glória do Senhor. Vendo isto, caí com o rosto em terra e ouvi a voz de quem falava. Eu vou explicar esse versículo, vou explicar um pouco sobre o arco-íris, tá? Vou explicar essa aparência da glória. Se você olhar, dá uma olhada rapidamente em Ezequiel 10, você vai entender que os 4 seres viventes aqui retratados referem-se a querubins, tá? Capítulo 10, versículo 1. Olhei e eis que no firmamento estava por cima da cabeça dos querubins, aquele céu que eu falei, sobre os 4 seres viventes, né? Apareceu sobre eles uma como pedra de safira, semelhante à forma de um trono. Acabei de ler isso no capítulo 1, tá? No versículo versículo 4, então se levantou a glória do Senhor de sobre o querubim, indo para a entrada da casa, a casa encheu-se da nuvem e o átrio da resplandecência da glória do Senhor. Então, os querubins, os 4 seres viventes de Ezequiel 1 são querubins.
E os querubins estão diretamente relacionados com a glória do Senhor, a glória do Senhor. E versículo 5, o tatalar das asas dos querubins se ouviu até ao átrio exterior, como a voz do Deus Todo-Poderoso quando fala. Eu poderia ler todo o capítulo 10 de Ezequiel, que é muito interessante. Se você tiver tempo, leia, mas eu não vou ter tempo. Eu apenas estou relacionando os 4 seres viventes de Ezequiel, como os querubins. E os querubins estão aqui relacionados diretamente com a glória do Senhor. Lembre-se bem, a glória do Senhor, tá? E porque eu tenho que explicar sobre o arco, eu preciso primeiro explicar isso, tá? Glória do Senhor. Agora, em Apocalipse 4 fala de 4 seres viventes com 6 asas. Então, vamos dar uma olhada em Isaías 6. Isaías 6, versículo 1, a partir do versículo 1. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés e com 2 voava. Tá? Aqui já são serafins. Que significa isso? Significa, né, nos dias dos reis, né, Uzias, depois vem o rei Ezequias, quer dizer, então assim, nos dias daqueles reis, a situação do povo não estava boa, do reino de Judá. O reino de Israel foi levado em cativeiro, né, pelo rei da Síria, e o reino do Judá não estava passando também por momentos bons, e que logo depois viria o cativeiro babilônico. Então, nesse momento, né, Isaías, ele viu o Senhor assentado em um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes cobriam o templo. Isso aqui refere-se ao nosso Senhor Jesus Cristo, porque as abas das vestes referem-se sempre às justiças humanas, né? Isto é, as virtudes humanas que só Cristo tem. Aqui não é Deus ou Pai, né? Aqui é Cristo. Então, Cristo tem, né, como as abas da sua veste que enchiam o trono, que são as suas virtudes humanas, certo? Enchiam o trono. E serafins estavam por cima dele, já li, versículo 3, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Então, irmãos, eu já vou adiantar para vocês, os serafins representam a santidade do Senhor, enquanto que os querubins representam a glória do Senhor, os serafins a santidade. Vocês se lembram que quando Deus apareceu a Moisés numa sarça, com fogo na sarça, Deus disse: tira as sandálias dos pés, porque a terra onde você está é santa. Então esse fogo, a santidade de Deus é representada pelo fogo. Por isso que eu fiz questão de mostrar para vocês que aquele Senhor, aquele Filho do Homem, ele dos lombos para baixo é fogo, é a santidade, e dos lombos para cima é o elétron, a energia, e refere-se o quê? A glória do Senhor, porque os querubins referiam-se à glória do Senhor. Então tem a glória do Senhor e a santidade do Senhor, tá? Vamos continuar. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de
lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então eu não sou digno, ele é santo, santíssimo, eu sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros, né? Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tira do altar como uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Irmãos, quando eu falo dos 4 seres viventes, viviam como brasa viva, e que nós também devemos viver nesse ambiente de brasa viva, eu não estou falando a gente viver realmente no meio de brasa, é que essa brasa viva, né, nos santifica. O fogo é aquele que santifica a tudo, né? Antigamente não se tinha, né, antibióticos, não se tinham anti-inflamatórios e tal. O que eles faziam? Para fechar a cicatriz, para desinfetar a cicatriz, usavam o fogo, um metal incandescente, e cauterizavam ali os ferimentos. Então, ali para evitar também infecção, produção de bactérias. Portanto, o fogo é para santificação, né? É para santificar, para limpar, para purificar. Então, nós precisamos viver como brasa viva, mesmo porque para nós vivemos nessa santidade, né? Deus, serafim, representa essa santidade. Muito bem. Com a brasa viva já ali, né? Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então, depois de ter sido santificado pela brasa viva, estamos prontos para sermos enviados, né, para toda a terra como relâmpagos, andando em zigue-zague, para achar as pessoas com o coração abatido e contrito, para vivificar esse coração. Então disse ele: vai e dize a este povo: ouvi, ouvi e não entendais, vede, vede, mas não percebais, torna insensível o coração desse povo, endurece-lhe os ouvidos e fecha-lhe os olhos, para que não venha ele a ver com os olhos e ouvir com ouvidos, a entender com o coração, e se converta e seja salvo. Isso quer dizer o quê? O coração do povo está refratário, o coração das pessoas está como isolante para a energia de Deus, né? Mas graças a Deus há sempre alguns corações que se convertem ao Senhor. Alguns corações, pelo trabalhar do Espírito, na sua circunstância do viver diário, eles estão numa situação difícil, com espírito abatido, espírito contrito, então eles se convertem o coração ao Senhor e o Senhor pode curá-los. Graças a Deus, os nossos colportores nas ruas estão procurando esses de coração contrito, né, de coração abatido, para se converterem ao Senhor, para serem salvos. É isso que está acontecendo, né? Bom, eu preciso avançar, eu gostaria de continuar falando, mas vou avançar. Então aqui tem querubins referindo-se à glória do Senhor, e os serafins referindo-se à santidade do Senhor. E eu vou lá para Ezequiel 1 de novo, tá bom? Versículo 28, com aspecto do... Primeiro eu preciso ir para versículo 26. Por cima do firmamento que estava sobre a sua cabeça, eu já havia lido isso, né? Havia algo semelhante a um trono, como uma safira. Safira, o que eu quero dizer isso? Esse trono era como uma safira. Safira era uma pedra azul, tá? E essa pedra azul, o trono, representa a justiça de Deus. Para Deus poder executar a justiça de Deus, né? Deus precisa sentar-se no trono, né? Esse trono é de safira. Safira é uma cor azul, tá bom? Então, vocês se lembram que
Eu já falei dos querubins que representam a glória do Senhor, falei dos serafins que representam a santidade do Senhor, e o trono de Cristo representa a safira, né? Representa a justiça de Deus, tá bom? Vocês se lembram que quando o homem, depois da queda dele, ele foi expulso do jardim do Éden, e Deus colocou o que no caminho para o jardim do Éden, para que o homem não voltasse lá, enquanto não resolvesse, né, as 3 exigências de Deus, tá bom? Vamos lá, está em Gênesis 3, versículo 24. Expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refugi de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Querubins representam a glória de Deus, a espada representa a justiça de Deus, e o fogo que revolvia a espada representa a santidade de Deus. Então, esses 3 itens são 3 itens primários, são 3 itens básicos, né, dos atributos de Deus, do que Deus é, tá bom? Então, é onde eu quero chegar para mostrar para vocês no versículo 28, como o aspecto do arco que aparece na nuvem em dia de chuva. Bom, vocês sabem que o arco-íris, todas as cores que nós temos, que nós conseguimos enxergar com os nossos olhos, elas são compostas de 3 cores básicas. Vocês se lembram, vocês sabem disso? 3 cores primárias. As 3 cores primárias, você pode combiná-las e fazer qualquer outra cor, tá? As 3 cores primárias, né, é o amarelo, é o azul e o vermelho. O amarelo é representado pelo elétron, né? O amarelo é representado, né, pela eletricidade, pelo elétron, pelo metal brilhante, por isso que quando fala dos querubins, né, é retratado o elétron, porque o amarelo representa a glória de Deus, E o azul é o azul da safira, do trono, né? Trono de safira representa a justiça do Senhor, é azul. Então nós temos o amarelo, nós temos o azul, e o vermelho é a cor do fogo, e que representa a santidade do Senhor, por isso que é retratado em Isaías 6, com aquela brasa de fogo para santificar, né, os lábios de Isaías. Então nós temos as 3 cores primárias que representam o quê? O amarelo representam a glória do Senhor, que representam o trono, representam a justiça do Senhor, e os serafins, né? O fogo representa a santidade do Senhor. Então esses 3 itens são 3 itens primários, básicos, enquanto Deus executa a sua economia, em todos os itens existem esses 3 itens combinados. Não sei se você entende o que eu quero dizer. Assim como os 3 itens de 3 cores primárias se combinam para formar outras cores, então os 3 itens primários, né, dos atributos de Deus formam qualquer atributo de Deus necessário para tratar em qualquer situação. Vocês estão entendendo? Então, graças a Deus, nós temos esse arco-íris. De um lado mostra a fidelidade de Deus, que Deus não vai mais destruir o homem com o dilúvio, com a inundação. Mas, por outro lado, quer dizer que Deus vai cuidar do homem a partir desses 3 itens primários. Deus vai cuidar desse universo, cuidar da sua criação, sempre baseado nesses 3 itens básicos, que é a glória do Senhor, a justiça do Senhor e a santidade do Senhor, tá? Então eu espero que vocês possam. E no fim
né? Versículo 28, como o aspecto do arco que aparece na nuvem, estou falando de Ezequiel 1, né? No dia de chuva, assim era o esplendor em redor, esta era a aparência da glória do Senhor. Quer dizer, o resultado final do trabalhar da justiça do Senhor, né, da glória do Senhor, da santidade do Senhor, é para apresentar como resultado essa aparência da glória do Senhor. A glória do Senhor, né, deveria ser a aparência final, tá bom? E vendo isso, caí com o rosto em terra, ouvi a voz de quem falava. Muito bem. Então, onde eu quero chegar com isso? Agora sim podemos voltar para Apocalipse capítulo 4. Eu já vou preparando para terminar e também abordar o tema, o título da mensagem, que não falei nada sobre isso, certo? Então, o capítulo 4, tá? Vamos ler o capítulo 4. Senhor Jesus. Vamos lá, vou procurar terminar rápido, tá? Capítulo 4 que diz assim: depois dessas coisas olhei e eis não somente uma porta aberta do céu, quer dizer, João, ele viu uma porta aberta do céu, essa segunda visão, né? Para saber como Deus vai tratar com esse mundo. Como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta, ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Quer dizer, a partir de agora, João vai ter a visão de como Deus vai tratar com esse mundo rebelde e como Deus vai dar um fim a isso e vai trazer o reino de nosso Senhor Jesus Cristo, tá? Imediatamente eu me achei em espírito e eis armado no céu um trono e no trono alguém sentado, tá? Tem esse Deus, ele está no governo sobre todas as coisas. Quando nós pensamos que as coisas estão vivendo soltas, desgoverno, acontecendo injustiças, mas não, Deus está no trono e tem alguém sentado nele, que é Deus. E esse que se acha sentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e de sardônio. Jaspe, na verdade, jaspe, uma pedra de jaspe de várias cores, tá? Mas muito provavelmente esse jaspe aqui, ele é bem transparente, mas tem a cor verde, verde escura. Então, refere-se ao que nosso Deus é cheio de vida, né? Ele, antes de tudo, vida. Quando a gente mostra em fogo tudo, mas no fim das contas, ele quer dar vida, e vida em abundância. E a pedra de sardônio é uma pedra vermelha, que indica, logo de entrada, nós precisamos da redenção de Cristo. Por isso que nas 12 pedras, né, do sumo sacerdote, do peitoral, a primeira pedra é sardônia vermelha, entramos pela porta da redenção e termina, a última pedra é jaspe. E a muralha da Nova Jerusalém será de jaspe, cheia de vida, e também a primeira camada, o primeiro fundamento, né, da muralha também é jaspe. Então a vida é tudo aqui. Aí então, ao redor do trono há um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda. A esmeralda também é uma cor verde, mas provavelmente essa cor verde representa todos os seres vivos. Então esse arco-íris tinha um aspecto de esmeralda, porque o arco-íris é como Deus vai tratar com a sua criatura. Como eu disse agora há pouco, o arco-íris é formado por 3 cores primárias, e nós temos 3 itens básicos, né, de Deus, da glória de Deus, da justiça de Deus, santidade de Deus, é que compõem tudo que Deus, né, trata com a sua criação, tá? Então, esse é o arco-íris. Deus não vai destruir, na fidelidade de Deus, não vai destruir o homem mais com dilúvio, pelo contrário, Deus vai tratar com a sua santidade, justiça e glória para com a sua criação, tá? Ao redor do trono há também 24 tronos,
e assentados neles 24 anciãos, vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Muito bem, aqui 24, ele é um múltiplo de 12, 12 vezes 2. 12, ele é um número completo na administração de Deus. Quando Deus trabalha, o produto final é sempre 12, tá? 12 portas da Nova Jerusalém, não é isso? 12 fundamentos, 12, né? 12 é o número completo da administração de Deus. E 2 vezes 12 dá 24. Esse 24 nos leva, nos remete para os turnos que os sacerdotes faziam para servir ao Senhor. Quando Davi, você pode ler em 1 Crônicas, né, capítulo 24 e também capítulo 25, né, você vai ver que os sacerdotes eram designados para servir ao Senhor em turnos, em múltiplo de 24 grupos, né? No capítulo 25 fala dos 288 cantores, sacerdotes, cantores que serviam a Deus, que são 24 turnos de 12 cantores por turno. Então são 288, aí vem o nome que foi dado, né, para nossa equipe de louvor, 288. Então, isso mostra que os 24 anciãos aqui, em primeiro lugar, são anjos. Eles foram as primeiras criaturas que Deus criou, né, neste universo. Então, os anjos são as criaturas mais antigas de toda a criação, tá? E em segundo lugar, os 24 anciãos representam os líderes de todos os anjos. Eles estão ali, né, como líderes. Em terceiro lugar, eles estão ali como sacerdotes de Deus. Eles estão ali como, né, servindo a Deus por causa desse número 24. Esse 24 mostram que eles são sacerdotes para servir a Deus. Mas também, aqui diz, esses 24 anciãos são vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroa de ouro. Quer dizer o quê? Esses 24 anciãos também tinham a posição de reis. Eles eram sacerdotes, eles eram reis, ajudam a Deus, eles servem a Deus e eles também ajudam a Deus na administração deste universo. Eu vou conduzindo já por final. Por quê? Porque desde que Deus criou na antiguidade os anjos, não tinha outra criatura, Deus estabeleceu-os como esses 24 anciãos como sacerdotes reis para auxiliarem Deus na sua administração do universo. Mas isso tem um fim. Essa administração como sacerdotes, como reis, pelos 24 anciãos, anjos, tem um fim. Por quê? Porque Deus está preparando o homem para assumir essa posição. Vocês se lembram lá em Hebreus capítulo 1? Hebreus capítulo 1. Ó Senhor Jesus. Hebreus capítulo 1. Versículo 2: nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Quer dizer, Deus estava temporariamente usando os 24 anciãos dentre os anjos para ajudá-lo na administração desse universo, não é isso? Mas Deus tem no seu coração preparar o seu filho em se tornar um homem, e como homem ele vai ser o herdeiro de todas as coisas, porque pelo qual fez o universo. Isso também está no versículo 5. Pois a qual dos anjos disse jamais, tu és o meu filho e eu hoje te gerei? Quer dizer, esses anjos são temporariamente colocados como sacerdotes e reis, mas o desejo do Pai é colocar Jesus, né, como rei e co-reis nós,
né? Então, Jesus precisou se tornar um homem, e na ressurreição Deus o gerou como filho primogênito. Ele diz assim: outra vez eu lhe serei pai, ele me será filho. E novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz: e todos os anjos de Deus o adorem. Quer dizer, quando surge um item principal da criação, que são os homens, não tem mais como os anjos serem os sacerdotes e reis. Deus vai colocar o item principal da sua criação, que é o homem, para substituir, né, o lugar dos anjos. Eu não sei se você me entendeu o que eu quero dizer. Por isso que no capítulo 2 de Hebreus, né, e isso o irmão Dong nos ajudou muito, né, versículo 5, que diz assim: pois não foi a anjos que sujeitou o mundo que há de vir, sobre o qual estamos falando, antes alguém em certo lugar deu pleno testemunho, dizendo: que é o homem que dele te lembres, ou o filho do homem que o visites, fizeste-o por um pouco menor que os anjos, de glória e de honra o coroaste, o constituíste sobre as obras das tuas mãos, sobre todas as coisas sujeitaste debaixo dos seus pés. Vocês entenderam? Então, enquanto o homem não fosse preparado para assumir essa posição, os anjos estão lá, os 24 anciãos estão lá, mas Deus está me preparando, e Deus está preparando você, preparando a igreja, porque Cristo já foi preparado. Cristo já, aqui no versículo, né, aqui diz assim, versículo 9: vemos todavia aquele que por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que pela graça de Deus provasse a morte por todo homem. Porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles. Quer dizer, nós estamos sendo salvos, trabalhados por Deus, para assumirmos o lugar dos 24 anciãos. Ó Senhor Jesus, isso não é maravilhoso? Maravilhoso? Por isso, voltando lá para Apocalipse 4, ó Senhor Jesus. Aí aparece um versículo que talvez você não tenha prestado atenção, não tenha dado atenção. Aqui, quando os 4 seres viventes, tá? Versículo 8. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles respectivamente 6 asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro, não tem descanso nem de dia nem de noite, e proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus e o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Tá? Aí quando chega no versículo 9, quando esses seres viventes derem glória, honra e ações de graças ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos. Quer dizer, quando esses 4 seres, aqui fala quando, ainda não deu, quando esses seres viventes derem glória, honra e ações de graça, é porque esse trabalho está pronto. Deus está fazendo esse trabalho conosco. Esse trabalho está sendo executado. Quanto mais cedo a gente aprender obediência, aprender a nos coordenar com os outros, aprender a trabalhar como um só homem, quanto mais nós aprendemos a seguir a direção do Espírito pela palavra profética, mais rápido será o trabalho para nós chegarmos nesse dia preparados e prontos para assumir o trono lá. Então, quando os seres viventes derem glória, honra, e aqui fala ações de graça, porque quem fez tudo isso é o trabalho da graça, é o Senhor quem fez. Então nós só temos que agradecer ao Senhor, porque não é por obra, não é pela força, não é por poder, mas é pelo meu Espírito, assim diz o Senhor dos Exércitos. Quer dizer, então tudo está sendo feito por Deus e nós apenas cooperamos com Deus. E quando chega nesse momento, os 24 anciãos prostrar-se-ão diante
daquele que se encontra sentado no trono, adorarão ao que vive pelo século dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono e proclamando. Eles vão deixar de reinar, porque Deus vai colocar o que vai reinar definitivamente, que somos nós, tá? E proclamando: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas Tu criaste, sim, por causa da Tua vontade vieram a existir e foram criadas. Todas as coisas foram criadas, irmãos, para esse fim, para Deus colocar o homem, a igreja, né, como quem vai governar, assumir posição de reis e sacerdotes. Isso já estava no coração de Deus em Êxodo 19. Você se lembra? Êxodo 19. Ó Senhor Jesus. Êxodo 19, o Senhor, Deus falou para o povo de Israel quando tirou do Egito, versículo 4: Tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia e vos cheguei a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvides a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Presta atenção, versículo 6: Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. Essa realeza, esse sacerdócio que por enquanto os 24 anciãos estão assumindo para ajudar Deus no governo, né, da administração de todo o universo, será o nosso lugar, tá? Isso está em Apocalipse 2, dá uma olhada, Apocalipse 2, 26, 27. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. Apocalipse 20, versículo 4. Vou ler só a parte final. E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Versículo 6. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com Ele os 1000 anos. Então, nós vamos finalmente assumir o sacerdócio e a autoridade para reinar sobre a terra. Queridos irmãos, eu terminei a minha mensagem, eu espero que você tenha, né, entendido. Vamos aprender daqui para frente, irmãos, a sermos obedientes a Deus, seguindo o Espírito, né, seguindo a palavra profética que Deus tem enviado para nós como azeite por meio dos 2 bicos de ouro de Zacarias 4, né, e tudo, né, os 2 bicos de ouro vertem o azeite dourado para a vasilha, e essa vasilha, eu creio que são os mensageiros das igrejas, são os líderes das igrejas. Eu digo líderes reais, não de nome, de realidade, né? Todos aqueles que estão realmente liderando, executando a obra de Deus, fazem parte dessa vasilha. E essa vasilha, né, fielmente, são pessoas idôneas e fiéis para transmitir fielmente para o corpo de Cristo, para o candelabro de ouro, para brilhar nesse universo. E esse trabalhar, né, vai resultar, né, o trabalhar da santidade de Deus, da glória de Deus, da justiça de Deus, vai resultar na conclusão
da economia de Deus. E hoje, queridos irmãos, nós estamos na rua justamente para fazer esse trabalho. Ainda há muitas pessoas, Deus quer achar, Deus quer encontrar, Deus quer trazer para a sua casa, Deus quer fazer dessas pessoas também pessoas vencedoras como nós, para poder participar dessa parte final, né, da conclusão, e no fim, assentar-nos durante 1000 anos para reinar como sacerdotes e reis juntamente com Cristo. Deus abençoe você, né? Eu vou fazer uma pequena oração para a gente concluir. Senhor Jesus, muito obrigado por essa revelação grandiosa. Não temos como te agradecer. O Senhor realmente está abrindo, né, esse livro, do livro de Apocalipse, no final dos tempos que o Senhor revelou para João. Senhor, muito obrigado, que possamos realmente atender a tua necessidade, deixando de lado os nossos próprios interesses, as nossas próprias lutas, mas seguir a tua direção unanimemente com todos os irmãos, né, trabalhar em coordenação perfeita, transparente, honesta e sincera nesse corpo, como 4 seres viventes, seguindo, levando adiante o teu mover. Senhor Jesus, abençoa as tuas igrejas nesse momento difícil da pandemia, guarda a saúde dos nossos irmãos. Senhor, consola aqueles que perderam entes queridos, Senhor Jesus, mas por outro lado, Senhor, levanta o ânimo, não daqueles que estão, Senhor, trabalhando em prol, Senhor, da execução da tua economia. Seja com nossos comportores nas ruas, guarde as suas saúdes, que eles sejam realmente como esses seres viventes, incandescentes, em brasão, carvão em brasa, levando essa eletricidade celestial para as pessoas. Ó Senhor Jesus, e também a rede de cuidados nas igrejas, Senhor, a Avança Jovem, os CEAPs, Senhor, e todos os itens, Senhor, da obra, Senhor, possa abençoar. Em teu nome nós oramos. Amém.